Olá, eu sou Bruno Marques e sejam muito bem-vindos para mais um episódio do SindExCast, o podcast oficial do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo. E antes de começarmos, já peço para todos vocês, por favor, curtam esse episódio, compartilhe com seus contatos, sigam o nosso canal. Este episódio foi idealizado com base em todos os temas pertinentes que você, nossa audiência, nos pediu. Fique à vontade sempre para comentar e deixar os seus comentários aqui pra gente, tá bom? Este episódio, obviamente, tem o patrocínio oficial do Sicoob, que oferece soluções completas e personalizadas para empresas de comércio exterior e logística. O Sicoob tem tudo para ser seu. Acesse sicoob.com.br. E sem mais delongas, hoje nós vamos para um convidado para lá de especial, e foi por isso que eu digo que era óbvio o patrocínio. Hoje nós vamos falar com o nosso grande amigo, Nailson Dalla Bernardina. Ele é diretor executivo do Sicoob Central Espírito Santo. Nailson é também conselheiro do Espírito Santo em Ação. Ele está à frente em uma das principais instituições financeiras cooperativas do país e vem nos ajudar a entender um pouco melhor o papel do sistema financeiro no apoio aos principais setores da economia. Nailson, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo e literalmente a casa é sua. Fica à vontade para se apresentar. Primeiro, obrigado do convite de estar aqui com vocês e da oportunidade da parceria. Parabéns pelos episódios anteriores que já foram, ao ar. Eu acho que é um momento importante de levar conteúdo para os associados, mas para todos aqueles que estão envolvidos no mercado, no comércio exterior. Eu sou o Nailson Dalla Bernardina, eu sou executivo do Sistema Sicoob. Nós atuamos aqui, nascemos no Espírito Santo, é importante frisar isso. O Sistema Sicoob hoje está no país todo, mas nasceu em várias localidades, mas operacionalmente foi aqui no Espírito Santo que o sistema começou já há mais de 36 anos. Nascemos numa atividade do agronegócios e uma das nossas cooperativas tem muita conexão, além do agronegócio, que tem muita conexão com o mercado internacional, uma das nossas cooperativas, que é o Sicoob Cred Rochas, nasceu no setor de rochas ornamentais, então é muito conectado a tudo isso que nós vamos falar aqui. Eu passei por vários cargos dentro dessa instituição. Como eu falei, hoje eu estou como diretor executivo, mas representando aqui as nossas cooperativas singulares, que são 6. O Sicoob está em praticamente todo o estado do Espírito Santo. Estaremos até o meio do ano que vem nos 78 municípios. Só faltam 3 municípios com a presença física. E quais faltam? Faltam Apiacá, Alto Rio Novo e Mucurici. Essas são as cidades que a gente ainda não tem presença. As outras 75 cidades, o Sicoob já está lá com uma agência física, e a gente vai falar um pouco também da importância do atendimento humanizado da agência física, mas também do digital. E o Sicoob tem essa vocação de estar próximo ao seu cooperado, que é o cliente, e tentar encontrar soluções que agreguem valor para a sua vida. Então, basicamente essa a nossa proposta de valor, muito focada aí, nessa questão da conexão de pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Então, tem a ver com a orientação para melhores soluções. Com a crescente, você tocou agora, logo no finalzinho, você tocou num tema que era um tema de uma pergunta, né? Com a digitalização dos serviços, como é que o Sicoob, porque o cooperativismo, ele é muito relacionamento. Como é que vocês pretendem manter esses relacionamentos com a chegada tão forte da era digital, da digitalização? Como é que o Sicoob se prepara para isso? A gente vai perder um pouco dessa conexão, desse relacionamento, que é uma marca registrada do cooperativismo? Eu acho que hoje o sinônimo de proximidade não é mais só a proximidade física. Essa existe, é importante, e o cooperativismo ele preza muito por estar próximo, por fazer parte da comunidade, da localidade, o impacto que ele tem na região onde ele atua. Mas a proximidade digital também, de ter uma resposta rápida, uma boa orientação, ter tanto nos canais digitais através da tecnologia, com inteligência artificial e outras, mas também poder se relacionar com uma pessoa que vai fazer os bons direcionamentos. Então a gente tem esse leque de opções.
A agência tradicional, ela vem passando por transformações ao longo do tempo. Temos aqui, por exemplo, na nossa regional, algumas agências com conceitos diferentes, como é o Café House Cobb, é um espaço de cowork, restaurante, cafeteria e também uma agência financeira. Algumas pessoas até, alguns colegas me falam, vão num café hall e às vezes nem lembram que ali é uma agência financeira, porque tem uma conexão de um formato diferente. E no mundo digital também, assim, além de ter a comodidade de você se relacionar onde você está, mas de ter um olhar assim de orientação. Não é todos os produtos para todas as pessoas e quanto mais a gente vendeu, a gente comercializar, melhor. Quanto a gente tem que vender sim, mas vender de uma forma, entregar o produto de uma forma que ele agregue valor para os nossos cooperados. E isso a gente procura fazer tanto no formato digital quanto no dia a dia, nos relacionamentos na nossa agência. Nailson, você comentou brevemente como iniciou, e eu gostaria até de voltar a esse assunto. De fato, como é que iniciou a trajetória do Sicoob aqui no Espírito Santo? Começou no Espírito Santo. E como iniciou de fato? Eu vejo assim, primeiro o Sicoob começou do interesse de pessoas que naquele momento, por exemplo, as cooperativas de crédito rural, que naquele momento elas tinham uma dificuldade de acesso ao crédito e acesso a atendimento. Então nós estamos falando de uma época de hiperinflação, final da década de 80, início dos anos 90, e que realmente os produtores rurais eles se organizaram para ter uma instituição financeira e constituíram o Sicoob, e o Sicoob conseguiu organizar e se conectar com atores no mercado para poder disponibilizar recurso para esses produtores. Da mesma forma em outros segmentos, que foi o caso de rochas ornamentais um pouco mais adiante. Então esse formato de organização no Brasil vem crescendo muito. O cooperativismo financeiro, o Sicoob vem crescendo muito em todo o país, nós estamos em 4 estados, e a origem é essa, é o atendimento ao cooperado. E daí a importância dessa nossa conexão com esse mercado de comércio internacional. Porque nós desenvolvemos em vários mercados. Olhando aqui o retrato do estado do Espírito Santo, nós somos líderes em algumas frentes, bem representativos, né? Por exemplo, no crédito à micro e pequena empresa, em vários segmentos do crédito. No agronegócio, o segundo maior repassador geral do agronegócio no estado do Espírito Santo. Em algumas culturas nós somos líderes de repasse, alguns recursos como recursos do Funcafé. Mas no mercado e no comércio exterior, a gente ainda tem uma participação muito pequena, porque nós acabamos não desenvolvendo produtos tão adequados a esse setor. Mas agora, já há algum tempo, a gente começou a estudar e olhar esse mercado, conversar com os nossos cooperados que operam esse mercado, que eles já são nossos cooperados. Só para trazer um número aqui da base de maio, os nossos cooperados no consolidado possuem linhas de crédito no mercado tradicional fora do Sicoob na ordem de 6,3 bilhões de reais nas modalidades de comércio internacional, ACC, ACF, NIMP e outras modalidades. E o Sicoob ainda tem uma participação muito modesta nesse mercado. E na nossa estratégia de crescimento, tem alguns mercados que a gente precisa aperfeiçoar nosso portfólio, e nós estamos trabalhando isso. Já temos um portfólio completo e agora aperfeiçoando na entrega desse relacionamento para o cooperado final. E o comércio internacional ele é muito importante. Então, daí a importância da gente estar trabalhando conjuntamente, construindo aí, conforme foi a nossa origem, uma necessidade dos cooperados, mas agora uma necessidade de uma nova opção, ou mais uma opção, e, consequentemente, aumentando a concorrência, há uma tendência de melhorar o serviço, reduzir custo, e eu acho que o mercado internacional, o mercado de comércio exterior, ele pode usufruir dos serviços do Sicoob, e nós vamos aprender muito entrando nesse mercado. Entendido. Então, agora, no planejamento estratégico, como estratégia, como objetivo, o comércio exterior está em pauta, está sendo forte lá. Vocês atuam em quatro estados, além do Espírito Santo. O Sicoob está no Brasil como um todo. A nossa regional, o Sicoob é dividido em 14 regionais no Brasil, e a nossa regional ela atua em 4 estados. Espírito Santo, a nossa origem, mas no estado do Rio de Janeiro, nós estamos ali na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e também no estado da Bahia, onde a gente tem algumas operações, na região metropolitana e também na região litorânea,
do estado da Bahia. São estados que a nossa presença deve avançar nesses estados, mas a gente nunca esquecendo da essência aqui do Espírito Santo, onde é a origem. E o relacionamento que a gente tem também como instituição de território com todas as instituições, né? Como é aqui com o Sindiex e outros atores, justamente para que a gente possa colaborar no fomento de discussões relevantes que agreguem valor para toda a cadeia produtiva. Eu fico pensando o Espírito Santo, né? Estava ouvindo alguns dados. 64% do nosso PIB capixaba é oriundo do comércio exterior de alguma forma. Então, eu acredito que a estratégia e o objetivo tá mais do que acertado de vocês seguirem. Eu gostaria de ouvir de você, Nailson. Nós estamos num período de juros altos, de tarifaço, Estados Unidos aí movimentando o mundo inteiro com as suas tarifas. Qual é a visão hoje do Sicoob no cenário econômico global em si? Isso nos trará impactos? Você vê de alguma forma? Você tem uma visão, alguma coisa a comentar para a gente sobre isso? Eu vou segregar aqui assim, a minha proposta. Claro que eu vou trazer aqui um pouco da visão da nossa organização, do Sicoob, claro. Mas eu vou aproveitar e trazer também alguma visão, algum posicionamento pessoal, até por participar de alguns fóruns. Eu agradeço muito ao Sindiex a oportunidade de participar do Recomex, né? Participei desse fórum durante algum tempo, escutei muitos especialistas da área. Eu acho que, sim, olhando a história que nós temos no Brasil e no mundo, mas eu vou trazer aqui para os cenários do Brasil, a gente já viveu com muitos desafios diferentes. Sempre temos desafios. Né? Um retrato dos últimos 10 anos, desde ali de questões inflacionárias, impeachment de governo. Crise imobiliária americana em 2008. Então a gente vem pandemia. A pandemia que tem num episódio, problemas políticos, enfim. Taxas de juros, 15% de Selic é uma taxa que desestimula investimentos e crescimento econômico no médio e longo prazo. Então, assim, o cenário é muito adverso. Claro que tem uma pitada muito forte agora de questões relacionadas às questões políticas, junto com decisões, reorganização geopolítica no mundo. Então, falando agora pela instituição, o que a gente percebe é que os negócios, as empresas e os bons empresários, eles vão se reorganizar no meio do cenário que se apresenta. Claro que a gente aqui aposta numa probabilidade maior de um cenário em que muitas coisas vão ser ajustadas, como foi com algumas isenções naquela lista, né, do tarifaço, algumas listas de isenção ou de taxas menores. Haverá sim uma taxa um pouco maior, mas nós acreditamos muito num cenário de no médio prazo, uma reorganização, que um cenário possível. E aí é importante que os empresários, que até as entidades de classe estejam preparadas, né, para esse novo momento, onde possivelmente os custos eles podem ser maiores, as margens menores, né, durante um determinado período, até as coisas se reorganizarem, até mesmo mudanças de destino de alguns produtos, quando possível. A gente entende o mercado americano o mercado, o Brasil precisa negociar muito, precisa estar nessa mesa para a gente não perder essa oportunidade de manter e avançar com o mercado americano, mas também é uma hora de olhar, né, para a distribuição aí no mundo como um todo, e aonde a gente conseguir colocar nossos produtos ou trazer produtos de qualidade é sempre muito importante. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é de que realmente é um cenário desafiador, e muda a todo instante, porque, né, tem muitas informações que chegam de formas diversas, mas que, olhando a nossa história de vários cenários dessa natureza, inclusive recentemente a própria reforma tributária, que ela ainda será um impacto muito forte, mas que isso ficou mais em voga há alguns meses atrás, e a gente precisa continuar falando nisso, mas que o empreendedor brasileiro, especialmente o empreendedor capixaba, acredito que vai encontrar dentro desses cenários as avenidas que ele vai conseguir navegar. Exatamente. É bom ouvir você falar isso, porque
Você, pessoalmente, você estava no Recomex, você está no Espírito Santo em Ação, como conselheiro agora, mas você era presidente, né? Isso. Você está à frente do Cicobi Central aqui no Espírito Santo também, e é importante a gente ouvir isso. A gente sabe que terão avenidas, né, terão oportunidades, mas não é nada resolvido a curto prazo. Então, nós teremos um impacto com essas tarifas. O impacto, ele já está, inclusive, sendo precificado, né? Muitas empresas estão sofrendo muito, atrasos de pedidos, enfim, desde o dia do anúncio, situações bem adversas. Então, aqui a gente sabe da gravidade da crise. O olhar que eu tento trazer sempre nas abordagens, tanto na nossa organização quanto nas instituições que eu participo, é que nós vamos ter que aprender a conviver com esse novo cenário. Né? E se o brasileiro, especialmente as empresas mais longevas, conviveram tanto tempo com, inclusive, hiperinflação, né? A gente vai ter que encontrar alguns caminhos. E como encontrar esses caminhos? Dialogando, procurando alternativas, se especializando, né? Cuidando da sua operação, naquilo que você tem total influência. Eu acho que a gente olhar mais para aquilo que a gente tem influência e aí olhar para aquilo que a gente tem preocupação com um olhar propositivo também, participando dos fóruns, colaborando nas discussões, levando propostas naquilo que for possível, enfim, e na sua organização cuidando daquilo que você tem que fazer melhor, né? Então, o Cicobi se coloca como um parceiro financeiro, porque o financeiro, com essa taxa Selic, com outros custos envolvidos, ele pesa na decisão, né? Atrasos de envio, capital de giro que é necessário. Então, essas taxas elas precisam ser revistas e o Cicobi pode ser um grande parceiro, a gente se coloca como um grande parceiro do setor. Inclusive, para capital de giro, vocês são líderes de mercado. Mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto o tema, nós temos aqui uma economia no Espírito Santo que ela se mostra bem resiliente, com muitos investimentos em logística e em infraestrutura. Nós temos portos sendo criados, nós temos estradas, infraestrutura mesmo, para a gente diminuir o impacto de 2032 com o fim da reforma tributária. Então o Estado está se movimentando, isso nos alegra muito, principalmente quem está no comércio exterior e vivenciando isso todos os dias. Como que o Cicobi... Qual vai ser a postura do Cicobi? O Cicobi tem se estruturado para estar apoiando esses segmentos aqui no Espírito Santo? Sim, nós como eu falei, a gente nasceu em operações bem específicas, agro e rochas ornamentais. Estamos nos diversificando ao longo do tempo, atendendo todos os setores. O comércio varejista já é um setor muito forte com a gente, mas, como eu falei, o comércio internacional, o Espírito Santo se colocando como plataforma logística, ele vai atrair, continua atraindo muitas empresas, além das empresas capixabas, empresas de fora do país e fora do Espírito Santo que estão vindo para cá. E o crédito é um propulsor do desenvolvimento. E nós somos uma agência de fomento ao crédito, né? Somos uma cooperativa financeira e por isso a gente vem estudando outros mercados. Como eu citei, o mercado de comércio exterior, comércio internacional, que nós temos uma participação muito pequena, nós temos mais outros 2 mercados que a gente deve avançar também. Um mercado é o mercado imobiliário, que a gente entende que também está passando por um momento de reanálise, justamente devido a esse entrave que é o custo financeiro, né, para aquisição, enfim, a Selic ela desestimula, mas também o mercado de servidores públicos, que é um mercado que era bem fechado, e aí nós também devemos entrar. Então são 3 mercados. Agora, objetivamente a sua pergunta, a infraestrutura movimenta todos os setores, então é muito positivo ver o Espírito Santo ter muitos anúncios de portos, resolver essas agendas do passado. Eu particularmente participei dessas discussões através do Plano de Estado ES 500 anos, enquanto estava na presidência do Espírito Santo em Ação, e a gente percebe que com todos esses investimentos que estão sendo feitos e esse direcionamento, a economia do Espírito Santo ela acaba contratando um desenvolvimento para o futuro.
Essa instabilidade é um momento um pouco de instabilidade, né? E é impressionante, né? Eu queria até fazer um comentário com você. Assim que houve o tarifaço, ele foi anunciado dia 9 de julho, na quarta-feira desse mês, nós tivemos, do mês de julho, nós tivemos a oficialização, né? E foi impressionante a quantidade de informação desencontrada e fake news que foram enviadas em todos os grupos de comércio exterior, assim. Em grupos de rocha, do agro, enfim. Muita desinformação. E a gente aproveita, inclusive, né, de estar aqui com você, ouvindo diretamente de você, para a gente estar trazendo uma informação segura. Exatamente o que está acontecendo, mas eu fiquei assim, impressionado com a fake news que foi criada e gerada com esse desencontro de informação do que seria taxado, do que não seria. É inacreditável. Essa instabilidade faz muitas empresas procurarem apoio financeiro e proteção financeira, principalmente as empresas do comércio exterior neste momento. Como é que vocês podem atuar? Como é que vocês podem ajudar essas empresas? Eu percebo assim, dentro do nosso rol de soluções financeiras, né, as soluções creditícias, todas as linhas, uma solução completa, tanto para hoje com a ACC, ACF, NIMP, enfim, todas as modalidades, mas também outros produtos de naturezas, por exemplo, de seguros, de investimentos, enfim. Na hora da proteção, nós estamos falando de reforma tributária, então eu acho que é um portfólio completo e de uma forma de entregar muito distinta, que é bem customizado. E eu acho que por isso que esse relacionamento com os nossos gestores, com os nossos gerentes de relacionamento, com proximidade para encontrar essas melhores soluções. Então a gente convida mesmo, o Sicoob está se colocando à disposição de todo o comércio exterior, das empresas, para que a gente possa dialogar sobre como o Sicoob, que é uma empresa local, uma instituição cooperativa local, e que nós já temos boa parte desse grupo associado ao Sicoob, mas ainda não utilizando alguns produtos que, por estratégia, o Sicoob está investindo agora muito forte. Então, nos colocamos à disposição para colaborar nesse momento de instabilidade, especialmente voltado para essa questão de custo e de produtos no momento adequado, né? No momento que a empresa precisa. Entendido. Vocês atuam muito, vão atuar nos 78 municípios aqui do Espírito Santo. Qual o impacto que você leva a esses municípios mais distantes, que não tem nenhuma instituição bancária lá, financeira, enfim? Você pode comentar para a gente, né? Até eu fiquei curioso de saber disso. Eu vejo assim, volto a dizer, a cooperativa, o Sistema Sicoob é uma instituição de território. E onde tem uma cooperativa, geralmente a gente consegue colaborar, uma cooperativa forte, uma cooperativa que agrega valor, ela consegue colaborar para o desenvolvimento como um todo. Não raro, as pessoas podem perceber o Sicoob em muitas frentes. Não só frentes que ele desenvolve, mas frentes da organização social. Então, com apoio a associações, a sindicatos, a grupos que entregam e agregam valor. E por isso, estar presente nos 78 municípios, a gente ajuda a descentralizar, né, o desenvolvimento. O desenvolvimento ocorre em todo o estado do Espírito Santo. Essa descentralização, ela, com a logística, com a infraestrutura, ela é possível, né? Você pode ter uma empresa, por exemplo, na região norte, que tem alguns incentivos, mas também você pode ter a sua empresa na região sul, ou dependendo da atividade que você realiza, você está mais próximo da produção. Aí eu vou falar, por exemplo, o gengibre, que tem uma produção bem concentrada em uma determinada região do estado. E o Sicoob está presente em todo o estado do Espírito Santo. Nós somos o maior produtor de gengibre do Brasil. Do Brasil, e ele é bem concentrado na região daqui das Santas, né, vamos chamar dessa forma. Mas também temos outras culturas, né, no norte do estado, no sul do estado, enfim. O que eu quero trazer aqui para vocês é que a nossa presença física ela se faz muito nessa vocação do Sicoob, de ser uma instituição do território, apoiar sim e desenvolver produtos e soluções financeiras, mas também apoiar a construção de um capital social, que são o desenvolvimento das pessoas com informações e conteúdos corretos, né,
para que a gente possa construir uma localidade melhor. Sim. Então, eu acho que a nossa função como cooperativa financeira, como Sicoob, é colaborar para boas iniciativas. Como estamos colaborando e queremos colaborar ainda mais, aqui especificamente estamos aqui hoje num programa que é do Sindiex, que organiza empresas e traz conteúdo para essas empresas para que elas possam trazer o desenvolvimento. E assim, o Sicoob está em várias outras frentes, justamente para potencializar, não é objetivamente só o Sicoob, mas potencializar todo o mercado. E nós estamos nesse mercado, consequentemente, vamos colher aí bons frutos. Sem dúvida nenhuma. Quais são, agora, eu já emendo uma pergunta atrás da outra, tá, Nailson? Não repara, não. É porque eu fico curioso com algumas coisas e vem algumas perguntas no roteiro aqui que eu mesmo falo, essa aqui eu quero ouvir a resposta. Você já até comentou comigo, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, mas hoje, os principais projetos, os principais planos do Sicoob para o Espírito Santo, quais são? Eu já falei de 3 setores Sim. que a gente quer avançar, esses 3 setores, é muito importante para a gente. Nós ainda continuamos muito forte, anunciamos ontem aí nossos valores para o Plano Safra, vamos continuar muito forte no agronegócio. No agronegócio. Queremos diversificar, temos algumas novidades que vamos lançar em breve, estamos diversificando algumas soluções e aí a gente caminha para soluções também não financeiras, né, que serão anunciadas em breve. É uma forma da gente poder estar agregando maior valor ao nosso negócio, mas também aos negócios dos nossos cooperados. Mas nunca afastar da necessidade que o cooperado tem. Então, essa é uma vocação do sistema Sicoob. Então, os próximos passos caminham tanto para o crescimento nesse setor, mas para o fortalecimento do relacionamento com as pessoas que já estão conosco. E aí, a minha abordagem final aqui da nossa estratégia como Sicoob, ela é muito focada em 4 pilares. A gente sempre fala isso nos nossos eventos e junto com os nossos cooperados. Claro que o resultado ele faz parte, né? Sem resultado a empresa não consegue fazer o reinvestimento, estar presente com agências físicas e também fazer um investimento em tecnologia, mas nós temos um olhar com muito carinho para as pessoas. Então, os nossos profissionais, que são aquelas pessoas que atendem o dia a dia, que têm que escutar, que às vezes podem fazer uma proposta de customização de algumas soluções ou de orientação mais adequada, e a gente vem bem nisso, cuidando do nosso time, né, sendo pilar importantíssimo, pessoas. Muito importante, a gente acaba medindo isso por uma pesquisa da GPTW, que é conhecida mundialmente e sempre reconhecidos nessa pesquisa. A satisfação dos nossos cooperados, que a gente também faz essa medição através do NPS e outras soluções, porque se a gente não conseguir satisfazer quem está conosco, a gente não consegue nem convidar outras pessoas para chegarem ao nosso sistema e serem um dos nossos cooperados. E por fim, mas não menos importante, o impacto positivo que a gente tem que gerar nas localidades onde nós estamos atuando. Então, essa preocupação com tudo, que a gente falou aqui durante todo o podcast, mas eu quero resgatar aqui, são esses 4 pilares que fazem aí a estratégia do Sicoob, e a gente se coloca, sim, sempre à disposição para poder colaborar nas pautas que fazem bem para a sociedade. Obrigado, Nailson. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Você coloca muito bem as palavras, o seu raciocínio ele é de muito fácil entendimento. Obrigado por isso. Eu queria, Nailson, antes da gente encerrar, eu pedir para você dar um tchau para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, toda a nossa audiência. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, Nailson, até chegar ao Sicoob. Tá. Eu sou um profissional do Sicoob, de carreira do Sicoob, né? Eu sou filho de produtores rurais, mas ingressei muito jovem no ambiente Sicoob cooperativo. Meu pai era cooperado, né? Um cooperado logo do início do sistema Sicoob, e eu passei a ser estagiário nessa instituição. E depois eu fui desenvolvendo, né, dentro da própria instituição. Tive uma carreira onde estudei
tive a felicidade de ser apresentado à tecnologia muito cedo, então a primeira etapa da minha vida foi na área de tecnologia, processamento de dados, aí colaborando dentro da cooperativa, e depois eu fui me desenvolvendo, passei por gerência de agências, gerências regionais, supervisor de produtos e serviços, diretor de uma das 6 cooperativas que fazem parte do Sicoob, e agora há pouco mais de 10 anos estou como principal executivo do sistema Sicoob. Nesse período eu também participei de associações e outras entidades, o mais destacado o Espírito Santo em Ação, que eu participei durante 9 anos e nos últimos 3 fiquei como presidente do executivo do movimento. E isso foi importante porque conecta a proposta do Sicoob, a proposta do desenvolvimento de toda a localidade. Então, essa pouco foi da minha trajetória e participei aí de outros conselhos, né? Participo até hoje de outros conselhos, de outras iniciativas, tanto dentro do Sicoob quanto na organização da sociedade. Então, eu acho que essa é um pouco da minha história como executivo do sistema Sicoob, mas também familiarmente empreendendo em algumas áreas, né, especialmente no agro. Eu vejo assim que tenho tentado dar minha contribuição, mas muito no estímulo do que a nossa instituição, o sistema Sicoob, traz para todos os seus executivos. Para não só na nossa operação, a gente fazer bem a nossa operação, mas também tentar colaborar com o melhor desenvolvimento da sociedade como um todo, porque isso realmente rende bons frutos, porque a cooperativa ela nasce aqui e vai investir nessa localidade. A gente pode até diversificar os investimentos, mas nós seremos uma instituição genuinamente capixaba. Isso é uma felicidade tão grande assim, né? Eu fico muito orgulhoso do estado do Espírito Santo por vários aspectos. Muitos deles você já comentou aqui, principalmente o ambiente de negócio. Eu acho muito propício aos investimentos. E quando você tem grandes investimentos e quando você tem pessoas do público e privado trabalhando seriamente, as coisas acontecem de fato. Estimula emprego, estimula o comércio, estimula o consumo. E agora eu tenho certeza absoluta que o Sicoob está em excelentes mãos. E é por isso que está crescendo a cada ano. Você representa a cultura mesmo do Sicoob. É por isso que vocês são tão diferenciados e tão bem comentados, Espírito Santo afora e Brasil afora agora. Parabéns por isso. Te agradeço demais. Agradeço muito o seu tempo por disponibilizá-lo aqui conosco. Gostaria de encerrar. Você quer dar mais umas palavras para a gente encerrando? Eu só queria assim, fazer um adendo à sua colocação, que o Sicoob ele é uma instituição feita a muitas mãos, né? Eu estou aqui representando um time, tanto os diretores das cooperativas singulares, o nosso time, os diretores da central, os conselheiros, porque nós somos uma instituição de pessoas. E aí fica o convite aqui para todos aqueles conhecerem o nosso trabalho e assim que conhecer, espero que gostem e que possa fazer parte do Sicoob. Muito obrigado, Nailson. Pessoal, vamos encerrando mais um episódio, esse episódio bem especial, vale a pena assistir. Gostaria que todos vocês curtissem, comentassem, seguissem os nossos perfis nas redes sociais, no YouTube, enfim. E queria assim, deixar um grande abraço para Nailson aqui, pela participação, pelos esclarecimentos. E que agora eu tenho que falar do patrocinador, né, pessoal? Vamos lá. Este é um episódio que teve o patrocínio oficial do Sicoob, parceiro estratégico do setor de comércio exterior capixaba. Acesse sicoob.com.br e descubra por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira. Um grande abraço e até a próxima.